Live é vida! Bem-vindos todos a mais essa live do programa Lives Cultural, Lives Cultura na UFG. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Centro Cultural UFG, que infelizmente está fechado por conta de toda a situação pela qual nós estamos vivendo, estamos passando, que com certeza será lembrada aí pela história. E assim, os seus parceiros também, como o PROEC, o SECOM UFG, a Rádio Universitária, que eu sempre fui um ouvinte, TV UFG também, com uma programação muito interessante, e sobretudo a professora Flávia Cruvinel, que me fez o convite, e gentilmente me solicitou, me pediu, me perguntou se eu gostaria de participar dessa live, e eu estou aqui agora para falar com vocês. Bom, agora quem sou eu? Aquela velha pergunta, de onde vim, para onde vou? Bom, vou fazer uma apresentação bem básica aqui. Meu nome é Ademir Luiz, eu sou o atual presidente da União Brasileira de Escritores de Goiás, que é uma entidade histórica, desde os anos 40, está por aí, com atividades culturais muito importantes, com uma presença muito marcante na sociedade goiana, e eu sou o atual presidente. E fui aluno da UFG do curso de História. Fiz a graduação em História, o mestrado e o doutorado na UFG, e também, mais recentemente, o pós-doutorado. Então, posso dizer que sou um sujeito da casa. A minha pesquisa... Boa noite, o Thiago Santana acabou de entrar. Boa noite, Thiago. Inclusive, eu gostaria que houvesse muita interação. Assim, a minha ideia aqui é conversar mesmo. Nós temos pouco tempo, apenas 50 minutos. Aí eu já fiquei bastante tempo em silêncio, esperando o pessoal entrar. E não é qualquer silêncio, é o silêncio do Scorsese, que é o silêncio que diz muito. Mas, enfim, como estava dizendo, Eduardo Teixeira chegou também. Boa noite, Eduardo. Bom, então eu fiz a minha graduação, mestrado, doutorado em História, e publiquei alguns livros ligados à minha pesquisa, que foi sobre ordens de cavalaria medievais. Esse aqui é um dos livros, eu tenho outro também, esse daqui é basicamente um recorte da minha dissertação de mestrado, e o outro seria um recorte da tese de doutorado, que ele é bem maior, bem mais denso, que se chama Uma Breve História do Templo, da fundação da Ordem dos Templários à criação da Ordem de Cristo, séculos 12 a 14. Também sou romancista, ficcionista. Esse aqui é o meu primeiro romance, que ganhou o prêmio Cora Coralina de 2002, já tem um tempinho aí, Eu ganhei agora, um pouco mais recentemente, em 2014, o Hugo de Carvalho Ramos, com um romance chamado Fogo de Julho, que deve ser publicado esse ano, depois de 4 anos, É quase que uma copa a outra, mas enfim. Esse daqui ganhou o Cora Coralina, que se chama Irudo Medicinalis, olha o subtítulo, ou Carta Aberta de um Vampiro de Brinquedo ao Espectro de Orson Welles. Tem na biblioteca da UFG. Interessados, procure ali. É o livro de 2002, ele está esgotado em livrarias, acho que na estante virtual encontra, mas tem na biblioteca. E é um livro de fantasia, não exatamente a fantasia medieval como está na moda atualmente, mas a fantasia, vamos dizer assim, mais calcada no nosso mundo, que dialoga com questões mais contemporâneas. Tal. Tem também um livro de contos, que vai ser reeditado este ano também, que se chama Pequenas Histórias da Grande História. Isso aqui é um livro comemorativo de 10 anos de ensaios produzidos na imprensa, que se chama Arquivo de Heresias, que é onde basicamente eu compilei os meus textos mais polêmicos. Tem alguns aqui que me renderam, incluindo um ritual de exorcismo, que se chama Cristo com Paixão. É um artigo em que eu comento o Paixão de Cristo do Mel Gibson. Aí tem um aqui, só para vocês terem ideia, Cena não é Pelé, O Calvário dos Ateus, em que eu discuto o ateísmo, Educação não é Missão, um texto sobre educação, Eco Memorioso, em que eu falo um pouco sobre Humberto Eco, que é uma das minhas grandes referências. Produzi um quadrinho também, que a segunda parte dele está em voga, está em vias de ser
lançada. Esse quadrinho aqui, inclusive, ele é fruto do meu pós-doutorado que eu fiz em artes, inclusive com o professor Edgar Franco, que já participou recentemente de uma live aqui com vocês, né? Então, Conclave. Está esgotado também, né? Mas acho que nos sebos encontra. Esse daqui é um outro livro que tem a ver com o tema de hoje, vou guardar para daqui a pouco, certo? E participei mais recentemente, enfim, tem outras coisas, mas eu participei mais recentemente desse livro aqui que eu gostei muito do projeto, que é Por que Escrevo, em que o Ítalo Campos ele convidou vários escritores para falar do seu processo criativo. Nós temos aqui figuras extraordinárias, como o Adalberto de Queiroz, vou falar sobre ele um pouquinho aqui hoje. O Edival Lourenço, figura muito importante também na nossa cultura. Kleber Adorno, nosso secretário estadual de cultura. A grande dama da literatura, Leda Selma, né? Outra grande dama, Maria Helena Schein, figura espetacular, e eu estou aqui. Então, é um livro que eu gostei muito de participar, porque escrevo. E o seguinte, eu quero aproveitar vou dizer assim, o público para mandar parabéns para o meu querido amigo Valnei Natividade, está fazendo aniversário hoje, por conta do fim do mundo, não podemos estar juntos, para que eu te dê um abraço, mas brevemente acontecerá. Então, Valnei, parabéns, certo? Vamos conversar muito depois sobre tudo. Olha só, o tema de hoje, que me propus a falar um pouquinho com vocês, é o seguinte: literatura goiana ou literatura brasileira feita em Goiás? Quando essa pergunta é colocada em voga, vem-me à mente aquela frase célebre de Tolstói, em que você deve, para produzir literatura de fato, você deve pegar a sua aldeia e transformar a sua aldeia em algo universal. Eu acho que é o que muitos autores tidos e chamados, né, e conhecidos como autores goianos fazem. Então, portanto, muitos desses autores são, no mínimo, né, autores brasileiros, e muitos deles, na minha opinião, podem até almejar serem autores mundiais. Como que eu sei disso? Bom, primeiro que eu convivo com muitas dessas figuras no meu dia a dia lá na UB, mas também porque eu fiz vou dizer assim, uma pesquisa para produzir este livro aqui, que é o livro Uma Antologia do Conto Goiano Contemporâneo. Tem uma bela capa do artista plástico Zé Carlos Guimarães. Foi um livro que eu organizei em parceria com duas figuras muito importantes também do nosso cenário cultural, que é o Carlos Augusto Silva e o Everton Freitas. O Everton, meu colega, professor da UEG, sou professor lá, na História, no curso de Arquitetura e Urbanismo, e também na pós-graduação. E assim, o primeiro cuidado que eu tive quando eu produzi este livro foi de não torná-lo algo engessado. Por isso que eu chamei de uma antologia. Por quê? Como nós, esse time aqui, esse trio aqui, produziu essa antologia, os escolhidos para figurarem aqui são os nomes que apareceram na nossa lista. Vou citar alguns deles para vocês, só para vocês terem uma ideia de quem estou falando. Valdivino Brás, a lenda. Maria Helena Schein, acabei de falar dela, né? Augusta Faro, Augustinha, né? Lendária também. André de Leones, um autor muito importante, premiado nacionalmente. Antônio José de Moura, que é outra figura muito importante, que é, de certa forma, o nosso Salinger goiano. Flávio Paranhos, que anda um pouco sumido, mas tem uma produção muito boa. Wesley Pérez. O mestre Heleno Godoy. E uma surpresa aqui, neste livro, eu consegui colocar o único texto literário de um goiano que passou quase que a vida toda morando fora, morando no Rio de Janeiro, que é o professor Ciro Flamarion Cardoso. Faleceu há algum tempo, infelizmente, mas ele veio palestrar aqui na UEG, e naquelas conversas de bastidores eu descobri que, na verdade não eu, né? Na verdade um colega nosso chamado Einstein Augusto, que eu agradeço muito ele por isso, ele descobriu, me contou, que o professor Ciro
ele produzia literatura, ele escrevia literatura, para além dos seus textos de história, que são referência, há mais de 30 anos. 30, 40 anos, quase 40 anos. E nunca publicou nada. Então, quando eu estava organizando este livro, eu o convidei para participar, e ele muito gentilmente me mandou toda a sua obra. Infelizmente, só houve espaço para um conto, né? E nós temos, então, a honra de ter um único conto, única obra de ficção do professor Ciro, que se chama Mérida, que é, não por acaso, um conto em que ele flerta com seu conhecimento sobre Egito Antigo. E produzindo este livro, recolhendo essas obras, eu percebi que havia muita qualidade nos autores goianos. Inclusive, como tem muita qualidade no nosso público. Olha só quem estou vendo aqui. Professora Dulce Oliveira. Boa noite, Dulce. Gilson Barreto. Boa noite, Gilson. Então, o pessoal tentando. Marcos Pantaleão também. Mandem perguntas aí, pessoal. Desde que não seja qual o sentido da vida, tá? Não sendo isso, dá para responder tudo. Ou quase tudo. Então, eu gostaria, enquanto vocês estão pensando aí em questões, perguntas com relação a isso, de elencar aqui algumas figuras que, na minha opinião, não são meramente autores goianos. Não produzem só literatura goiana. Produzem literatura brasileira e de grande qualidade. É sempre bom apresentar exemplos, né? E eu começo aqui com um dos principais, que é o romance As Lesmas, do professor Heleno Godoy, professor da UFG, aposentado atualmente. Um dos grandes nomes do GEM, que foi um movimento literário fundamental na cultura goiana, nos anos 60, responsável por modernizar a nossa literatura, juntamente com Miguel Jorge, a própria Maria Helena Cheim também. Há pesquisas muito ricas sobre este movimento, inclusive feito pela professora Moema de Castro e Silva Olival, nessa obra aqui em 3 volumes, por enquanto, que é o Espaço da Crítica, Panorama Atual. E um dos autores que a professora Moema destaca é exatamente o professor Heleno Godoy. E neste conto aqui, que é um conto, perdão, nesse romance, nesse romance, ele literalmente navega por todas as águas possíveis da estética modernista. É realmente um trabalho extraordinário. Sabe aquela expressão que o pessoal costuma dizer? Se você escrevesse em inglês, seria rico e famoso? É algo mais ou menos nesse sentido. É uma obra, na minha opinião, que está entre os grandes romances da literatura brasileira e, com certeza, merece ser lido por todos. Como nós temos pouco tempo, eu estou esperando que apareçam perguntas, né, eu vou me apressar aqui. Outra figura que eu acho que deve ser lembrada é a professora Leda Selma, professora e acadêmica Leda Selma. Isso aqui é uma das muitas obras dela, que tem uma peculiaridade. Ela é muito boa para títulos, né? Ela coloca títulos instigantes e tal. Esse aqui chama-se, eu não sei se dá para ver, acho que está dando reflexo aí, mas é Até Deus Duvida. Né? E assim, tem alguns poéticos também, né? Mas ela costuma brincar com a questão da prosódia e tudo mais. E a Leda Selma, ela é uma figura fundamental da nossa cultura, sobretudo por ser uma grande agente cultural, uma agitadora cultural no melhor sentido da palavra. Ela foi, até recentemente, presidente da Academia Goiana de Letras, que agora foi assumida pelo Birajara Galli, outra figura muito importante. Deixa eu ver aqui. Só um segundo, gente. Outra figura muito importante, mas a Leda Selma, ela movimentou muito a academia, né? Inclusive fazendo uma aproximação muito boa, muito interessante dos acadêmicos com o público. E não só com o público leitor, mas também com sabe aquela coisa do passante, a ideia do passante, né? Ela fez muito isso, né? Organizou ali de frente à academia, a Casa Colemar,
Natal e Silva, eventos com os acadêmicos, pessoas passavam, voltando do trabalho, no final da tarde, via aquela movimentação cultural ali, parava tal. Então, a Lida Sena está de parabéns, e também como escritora. É uma escritora muito instigante e entende muito, inclusive, do idioma, né? Tem essa coisa também que é fundamental para escrevermos, que é manejarmos a ferramenta. A professora Maria de Fátima Lacerda entrou aqui. Olá, professora. Tudo bem? Boa noite. Falando em grandes damas da nossa literatura, tem aqui uma outra, que é a Maria Helena Shein. Esse daqui é um dos muitos livros que ela produziu, que é Pão Ázimo sobre a Figueira. Me parece que é o mais recente, tá? Que ela tem uma produção riquíssima em prosa e também em poesia, né? Merece muito ser lido. Tem uma literatura que fala muito sobre questão feminina, então, mas não é apenas a literatura feminina. Inclusive, eu não acredito que exista a chamada literatura feminina. Eu acho que existe literatura, da mesma forma que não existe literatura goiana, necessariamente, existe a literatura que é feita por goianos, a literatura feminina é a mesma coisa. Né? No caso, uma das autoras que é uma grande pensadora, né, que coloca um grande peso psicológico, um grande peso de reflexão, um grande peso dramático também na sua literatura, falando sobre as questões femininas, é a Maria Helena Shein, tanto na poesia quanto na prosa. Isso aqui é apenas um exemplo. Tá? Tem algumas figuras que são, vamos dizer assim, parte da história da cidade, até pelo DNA. Né? Esse daqui é o poeta Eliezer Belingian Ribeiro, que ele é arquiteto, é artista plástico, é videomaker, tem uma produção muito interessante, muito vasta, e ele ganhou, inclusive, o concurso da coleção Vertentes da UFG e publicou este livro aqui. Está dando reflexo também, né? Mas chama-se Da Capa ao Fim, que é uma coletânea de poemas, e vou dizer, assim, alguns deles são extremamente fortes, muito interessantes, assim, o conjunto é muito bom, e eu até perguntei para ele há algum tempo, eu faço uma série que eu chamo de entrevistas selfies, que é basicamente o seguinte: eu pego o celular, né, e estou aqui com o autor aqui do meu lado, e eu gravo a entrevista, como se estivesse fazendo uma selfie, só que ao invés de ser uma selfie de foto, né, é uma entrevista. Nós fizemos uma entrevista recentemente, está no meu canal no YouTube, Ademir Luiz da Silva, clicando lá, acho que colocar entrevista selfie, Ademir Luiz chega. Eu estou pela UB também, dá para ver por ali. E ele me disse que esse livro aqui é exatamente o que a capa propõe, né? O que o título propõe, Da Capa ao Fim. É uma coletânea de poemas, né, que foram reunidos durante certos momentos, durante certo tempo ali, e acabou criando, vamos dizer assim, o momento, né? Registrou o momento, é como se fosse uma Polaroid. Né? Assim, cada poema é um registro do momento, juntando tudo da capa ao fim, né? Então você tem esse registro de um certo período de tempo na vida do poeta. E a poesia, e muitas vezes é isso, né? Esse registro, né, da existência, das percepções do artista. Uma outra figura que eu acho que é fundamental para a nossa cultura e que ele traz, vamos dizer assim, um tom talvez diferente, Consuelo Quirese, grande figura também. Boa noite, Consuelo. Tudo bem? Obrigado por estar aqui conosco. Que é o Adalberto de Queiroz. Adalberto de Queiroz, ele tem uma história de vida muito rica, que eu até digo que ele é um personagem do Charles Dickens. Sabe aquela coisa do órfão que sai do orfanato e ganha o mundo? Né? O Adalberto de Queiroz é isso. Né? E tem talvez uma das obras poéticas mais coesas da nossa literatura brasileira, nem goiana. Né? Este livro aqui, particularmente, que se chama O Rio Incontornável, ele faz uma reflexão
sobre essa ideia do rio da existência, né? Inclusive, esse livro ele é dedicado à sogra, que foi praticamente uma mãe para ele, dona Carmelita Gomes Correia, e foi motivado pelo falecimento da sogra. Então, quer dizer, essa reflexão sobre a questão da finitude o motivou a escrever um livro que, diferentemente da obra do Eliezer, por exemplo, que é esse registro desses momentos múltiplos e variados, aqui não, aqui você tem um livro de tese. Do primeiro ao último poema, você tem uma construção literária que pretende chegar do ponto A ao ponto B e construindo toda uma série de reflexões de um ponto a outro, né? Eu diria que é uma poesia planejada, mais do que isso, uma poesia arquitetada, literalmente. Ele tem, claro, vários outros livros, eu peguei um de cada um desses autores para poder comentar, não dá para falar de todos, infelizmente. Tem alguns que são, vamos dizer assim, já clássicos modernos, isso aqui eu diria que é um deles, que é o Naqueles Morros, Depois da Chuva, do Edival Lourenço. Rafael, olá Rafael, bem-vindo, meu caríssimo amigo, meu amigo aqui, acabei me emocionando aqui falando. Fizemos oficina de teatro, não vou falar quanto tempo não, porque tem um tempinho aí, mas o grande ator, diretor também de teatro, um ótimo dramaturgo, né, Rafael Blatt. Bom, Naqueles Morros, Depois da Chuva, de Edival Lourenço, ele é um romance histórico, em que ele vai pensar na gênese de Goiás enquanto uma região política, uma região administrativa e tal. Mas ele parte de uma perspectiva realista para poder tocar em elementos que nós podemos chamar, dependendo da liberdade que tomarmos, de um realismo fantástico. Tem toques do fantástico aqui e ali, mas contando história que vai caminhar ali pela história, pela política, pela sociologia também, pela antropologia, numa tentativa de ganhar de ganhar um conhecimento maior do que é esse goiano. Aparentemente é a primeira parte de uma trilogia, as outras devem aparecer daqui a algum tempo. E este livro aqui ganhou o prêmio Jabuti, que é o prêmio literário mais importante do Brasil, que é um feito extraordinário, né? Sobretudo para um autor da terrinha, aquela coisa que eu falei. Literatura goiana? Não, literatura premiada brasileira. Tá? E por falar nisso, eu quero citar aqui também um outro poeta, que é o senhor Carlos William Leite. No caso deste livro, ele marca, vamos dizer assim, uma virada na existência do poeta. Que o Carlos William, ele escreveu este livro e, de certa forma, ele está devendo para o mundo outros. Por quê? Porque após escrever esse livro, que é um livro extremamente rico, muito interessante, ele foi se dedicar à movimentação cultural. Ele é o editor da revista Bula, que é uma das revistas culturais mais importantes do Brasil. Com certeza está entre as 5, né, com milhões e milhões e milhões de visualizações mensais. Me parece que a mais recente catalogação, acho que chegou a 7 milhões. Eu tenho bastante texto lá, inclusive. Alguns polêmicos, como o do Chaves do Inferno, Pecados, Demônios e Tentações em Chaves. Volta e meia eu encontro um aluno, quando começa o semestre, e aí ele fica sabendo que eu sou, aquela coisa toda. Professor, o senhor é aquele cara que falou que o Chaves está no inferno, que a vila do Chaves é o inferno, é o purgatório, o que é isso? No meu epitáfio, provavelmente vai constar isso, né? O cara do Chaves. Enfim, fazemos o que podemos, né? E o Carlos William, então, passou a se dedicar a essa vivência, né, na movimentação cultural, né? Parou de escrever poesia. Ele até brinca que eu sou o biógrafo dele, porque eu escrevi um registro biográfico há algum tempo, né? E até falando, ex-poeta, ou então poeta em suspensão.
Dois outros livros, antes de começar a ler as perguntas aqui, que eu espero que vocês façam, né? Comece a fazer. O Sacha entrou, o grande botafoguense, estrela solitária, grande Sacha, Garrincha, Didi. Duas copas, na conta do Santos e do Botafogo. Mas olha só, dois outros autores aqui. Esse daqui é um autor que eu considero particularmente interessante, porque ele, vamos dizer assim, que seria o protótipo do beat goiano. O que seria o beat goiano? Será que, ao invés de percorrer a Rota 66, ele faz o caminho de Trindade? Não sei. Brincadeira, Cristiano. É o Cristiano Deveras, autor do Jantar às 11, que foi relançado, inclusive, pela Nova Alexandria. Olha só, a Leda Selma acabou de entrar e informou pra gente que hoje é aniversário do Sacha também, não apenas do lendário Valnei Natividade, mas também do Sacha. Ó, parabéns, Sacha. Parabéns, Romano, pra você. E parabéns de Xuxa também. Continuando aqui. Então, o Jantar às 11 é uma coletânea de contos que, inclusive, foi premiado com a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, que, detalhe, nós esquecemos que é o prêmio literário mais antigo em atividade no Brasil. Pense nisso. Nós temos esse prêmio e eu acho que ele não é devidamente valorizado. Ele é um prêmio que deveria ter muito mais visibilidade. Na minha gestão na UB, eu estou pensando em formas de fazer isso, né? E uma delas é, por exemplo, convidar os vencedores da edição anterior para palestrar no lançamento da edição da Hugo de Carvalho Ramos do ano corrente. Infelizmente, em função da quarentena, do isolamento social, não foi possível realizar agora. Mas como nós estamos pretendendo levar o prêmio para o segundo semestre, então é o mais provável que se realize ali, até por conta da possibilidade de agilizar as inscrições, aquela coisa toda, tal, então nós vamos transferir. Mas isso é uma coisa que eu quero fazer e acho fundamental. O Sacha está aqui agradecendo, mas nós agradecemos, Sacha, sua presença. Bom, então, Jantar às 11. Se você tem uma predileção por essa literatura beat, essa coisa noturna, essa coisa da vida boêmia, tal, então acho que é um livro para você. A capa, não deixe de enganar, né? Aqui uma caveirinha, colocar na minha cabeça aqui, né? Ou então dá para brincar de Hamlet aqui, ó. Ser ou não ser, eis a questão. Embora não seja nessa cena, todo mundo pensa que é nessa cena, mas não é. É na cena que ele tá no cemitério lá e encontra o bobo da corte, né? Dá pra brincar aqui de Hamlet, olha que legal. Bom, então tá aqui. Já tá nas 11. Último autor aqui antes das perguntas. Espero que vocês comecem a fazer aí. Que é o Solemar Oliveira, que inclusive foi o vencedor da Bolsa Hugo de Carvalho Ramos no ano passado. E o Solemar tem uma obra muito marcada pela questão da reflexão sobre a ciência e o papel da ciência, né, que, inclusive, está muito em voga atualmente, então eu recomendo muito que vocês leiam esse autor, que, inclusive, ganhou, ano passado, o Prêmio César Criatividade, que é um prêmio que é sempre gerido pela nossa querida Leda Selma, que está aqui presente, né, ela organiza o prêmio há muito tempo, né, deu uma respeitabilidade espetacular para ele, e ele foi o vencedor de uma das categorias ano passado. E neste livro aqui em particular, que é o livro Andaluz, ele reúne 3 partes de uma narrativa sobre um personagem que se chama Andaluz, que, na minha opinião, é um dos grandes personagens da literatura goiana criada recentemente. Ele é uma figura que lembra muito ali aquele ethos do Antônio das Mortes, do Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Aquele coisa do jagunço, né? Que vive em aventuras e tudo mais, tal.
E são 3 narrativas que passam em períodos diferentes da vida dele. Me lembrou muito aquela perspectiva que o Howard deu para o Conan. Conan mesmo. Nós aprendemos a pensar no Conan como o Arnold Schwarzenegger, mas na verdade ele é uma série de contos publicados em revista Pulp, né? E cada conto era um período da vida do Conan. Então tem o Conan ladrão, tem o Conan pirata, tem o Conan general, tem o Conan rei e tal. E o Andaluz, mais ou menos isso. Assim, cada período da vida dele é explorado em conto, e são 3. Então, um livrinho pequenininho, foi lançado há pouco tempo. Né? Nós, inclusive, temos na UB o que eu estou chamando de projeto Livro na Mesa. Que constitui isso? Alguns autores, entramos em contato com eles, e eles doam livros para a UB. Né? Doação mesmo, 0800. Né? E nós deixamos ali em cima da mesa. Então, quer dizer, quando tem evento na entidade, as pessoas veem o livro ali tal, e podem pegar, sem nenhum problema. Então, e o próximo livro, quando a UB abrir, quando o fim do mundo acabar, será exatamente esse. O mais recente foi o meu, chamado Leitor de Orelhas, que é também uma coletânea de textos, mas nesse caso aí, textos sobre outros livros, né, que eu comento, são resenhas sobre outros livros, são as resenhas mais polêmicas, que eu gosto disso. Mas, enfim, esperemos que todos teremos esse belo livro em mãos. Bom, temos algumas perguntas aqui, vamos ver. O Adalberto entrou também, boa noite, Adalberto. Olha só, a Flávia Maria Cruvinel faz uma pergunta. Ademir, seu título nos remete a uma reflexão interessante. Os grandes expoentes da literatura feita em Goiás são aqueles que traduzem o universo regional em uma perspectiva universal? Sim, mas também não. O que é isso? É a resposta de Caetano Veloso? Não é isso. A questão é a seguinte. Vou até pegar aqui 2 livros muito importantes que foram produzidos por professoras da UFG, que é a Vera Maria Titman, Maria Zaira Tuski e a Darcy França Donofrio, que são os 2 volumes da antologia do conto goiano contemporâneo. De certa forma, este livro aqui, eu não vou dizer que é uma continuidade, porque não tem essa pretensão. Longe disso. Né? É um projeto, né, totalmente diverso e tal, mas ele, sem dúvida, foi inspirado por esses aqui, que são livros muito importantes, são livros clássicos. Tá? E o que as professoras demonstram? Que a literatura goiana começou como narrativas folclóricas. Né? Ou seja, você tinha uma pessoa ali na comunidade que escrevia melhor, tal, né? e ela colocava as narrativas no papel, né? Até que chegou autores que tinham aquela pretensão literária. O próprio Hugo de Carvalho Ramos se insere aí. Que ele tinha uma formação erudita, eles eram estudantes de direito, moravam no Rio de Janeiro, tinha contato com a alta literatura produzida no mundo, tal, mas falava de um universo regional goiano. Ou seja, por isso que sim, a resposta para a Flávia. Ou seja, você fala de Goiás, mas de uma maneira universal. Por exemplo, quando você lê aqueles contos sobre os mujiques russos, na literatura russa, no Tolstói, por exemplo. Né? Você está lendo sobre histórias regionais, que poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, mas é uma coisa também muito particularmente russa em muitos aspectos. Então, essa coisa do sertão goiano, goianiense, né, dessa nossa região aqui, o que acontece pode ter muito a ver com elementos regionais, mas eles podem ser universalizados. Pense só, por exemplo, o que há de mais comum do que uma história de amor? Nada. Agora, dependendo de como você faz, você transforma uma narrativa de Sabrina, aqueles livrinhos de banca de jornal, em Romeu e Julieta. Percebe? Então, sim, por isso. Agora, conforme o tempo vai passando, né, as professoras mostram, inclusive a professora Moema também ajuda muito isso, né, no espaço da crítica, mostra que os autores do GEM, eles começaram a trazer essas perspectivas modernas, universais, urbanas para o mundo goiano. Ou seja, quando você vê uma narrativa moderna, que se passa numa metrópole, tamanho médio, como é Goiânia, pode se passar em qualquer outra
cidade. Poderia ser uma história que se passasse, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro. Esse livro demonstra muito bem isso, que é um livro organizado pelo Adalberto Schneider, que se chama Cidade Sombria. E ele, de certa forma, é uma, vamos dizer assim, uma versão goiana daquele modelo, daquele projeto Rio Noir, São Paulo Noir, que eu acho que vocês conhecem, é muito conhecido, está muito famoso, que reúne contos de autores importantes tal, da literatura brasileira. Só que aqui, tendo Goiânia como cenário. E assim, são histórias de crime, histórias de violência, história que pedem a ideia de uma cidade grande, uma cidade megalópole. Ou seja, nesse sentido, a literatura goiana não precisa necessariamente tratar de temas goianos, pode ser temas também universais. Ou seja, em um primeiro momento, isso é o que define. Porém, quando você vai adiante na história, já deixa de ser o elemento definidor. Ele passa a ser uma possibilidade, que inclusive eu trabalho isso, não eu, mas eu reuni aqui esses contos, e o texto do José Fernandes, professor José Fernandes, é exatamente sobre isso. É um conto regionalista, porém escrito no período contemporâneo. Então, ele reúne elementos do conto regional, mas trazendo para questões modernas. Não sei se respondi, Flávio, mas tá aí. Vamos ver outra pergunta. Do Rafael Blatt. Ademir, se Guimarães Rosa era um regional universal, por que existe tanto estigma na questão do autor goiano? Boa pergunta, Rafael, muito boa pergunta. Eu acho que é, sobretudo, a questão da distância. Né? A coisa assim, é muito difícil você pular o Paranaíba. Né? É claro que se você for pensar no sertão de Minas, também existe esse problema. Agora, não tem como evitar a questão de que, quando se pensa em Brasil, e qualquer pessoa no Brasil, sempre se imagina que nossos centros culturais são São Paulo, Rio de Janeiro, parte do Nordeste, infelizmente não o Nordeste completo, e um pouquinho do Sul. Né? Todo o resto, de certa forma, ele é meio ignorado, com exceção de alguns fenômenos que acabam aparecendo, como Milton Ratum, né? No Norte, né? Com Dois Irmãos, Cinza do Norte e tal, mas é um fenômeno que tem muito mais a ver com política editorial, política de distribuição, do que necessariamente com qualidade literária. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O Heleno Godoy, ele é tão universal quanto Guimarães Rosa. E foi reconhecido, né? José Costa Lima, é isso mesmo. Ele já colocou o professor Heleno como um dos grandes autores brasileiros. Agora, é algo que se dissemina? Não necessariamente, né? Acaba sendo comentado aqui e ali. Luiz Costa Lima. Isso. Errei o primeiro nome dele. Não é José, é Luiz. Mais luz, né, Luiz? Então, seja, é questão de política editorial. Tem uma pergunta aqui da Bruna Campos, o que é a UB? E é nova em Goiás e na UFG. Então, bem-vinda, Bruna. A UB é o seguinte: União Brasileira de Escritores. É uma entidade que existe há décadas. Essa sucursal goiana, ela existe desde os anos 40, uma entidade muito antiga, que tem um papel cultural na cidade muito importante, e eu estou gerindo-a no momento. Né? Inclusive, dia 7 de maio, agora vai haver uma nova eleição, e eu estou até colocando publicamente, né, primeira vez aqui, estou colocando novamente meu nome para concorrer. Então, dia 7 vai haver uma eleição ali com votação da diretoria. Então é isso, União Brasileira de Escritores. Vamos ver alguma outra pergunta? O Adalberto aqui está perguntando sobre o André de Leones. Olá, Adalberto, eu até citei o Adalberto anteriormente. Adalberto vai ficar guardado. Qualquer coisa depois você assiste o comecinho. Olha lá, pergunta do Adalberto. Queria saber se você falou do caso do goiano André de Leones, que é mais paulista, universal do que goiano. Assim, eu não sei se ele é mais universal do que necessariamente goiano, porque a minha tese é que você não precisa necessariamente estar fora do estado para ser... Estou com o livro dele aqui, mas não estou encontrando.
Estou com hoje está um dia morto. Mas, enfim, não estou achando aqui. Mas, na minha opinião, Adalberto, de fato, o André de Leones, hoje em dia, ele é mais paulista do que goiano, que goianiense. Morou muito tempo em, acho que é Silvânia, né? Inclusive, acho que o livro se passa lá. Hoje está um dia morto, que é um belíssimo romance, ganhador do prêmio Sesc. Terra de Casas Vazias também. Dentes Negros, que é um romance de gênero, falando sobre apocalipse, né? Tudo a ver com o momento atual. Mas eu acho que o André de Leones, em grande parte, ele acaba aparecendo mais, também por ser muito talentoso, mas também porque está fora desse eixo, né? Goiás, Norte e tal. Ele está mais no eixo Rio-São Paulo. Quer dizer, isso acaba fazendo com que você tenha muito mais, por exemplo, acesso a cadernos culturais, a espaços culturais também, que você pode acabar circulando por ali e tal. O que, em tempos de internet, acaba sendo minorizado. Por exemplo, acabei de falar aqui da revista Bula. A revista Bula é uma revista nacional, é uma das mais importantes do Brasil. Só que tem um fenômeno curioso. Eu publico muito na Bula e até algum tempo, isso era bem comum, acho que o pessoal agora aprendeu que eu moro em Goiânia, mas o pessoal, gostei do seu texto, vamos encontrar para tomar um café ali na Paulista, não sei o que tal. Aí eu falo, não, eu moro em Goiânia. Tal. Ou seja, o pessoal meio que não acredita, né, que exista vida inteligente fora do eixo Rio-São Paulo. Então, a minha impressão que eu tenho é que o André de Leones, ele tornou-se mais paulista, porém não necessariamente mais universal, né? Ele é universal porque a obra dele é universal, mas nós temos autores aqui universais também. E você é um belo exemplo disso, meu querido amigo Adalberto. Outra pergunta. Carlos Rosa. Se quer ser universal, fale sua aldeia. Exato, Carlos, eu citei isso há um tempinho atrás. Tá, aqui, o caso do Flávio Carneiro, exatamente, Adalberto, é o mesmo caso do Flávio Carneiro, que é similar ao do André de Leones, embora as obras sejam bem diferentes. O Flávio, inclusive, ele está agora trabalhando muito com essa questão de literatura policial, né? Tem alguns textos interessantes nesse sentido. Inclusive, para quem se interessa, né, vou recomendar muito o Cidade Sombria. Né? Comprem lá Coadete Schneider, tem na Palavrear, livraria Palavrear. Vão lá, vale muito a pena. Fazer propaganda aqui, hein? Eu tenho um conto aqui que se chama Quixote no Ar. E ele começa da seguinte forma: Sherlock Holmes era ignorante. Tan, tan, tan. Como assim Sherlock Holmes era ignorante? Para saber, vai ter que comprar o livro. Palavrear. Então fale com o Adepto Schneider, certo? Ele passa para vocês. Vai lá, mais perguntas. A Leda Selma comenta aqui sobre o Gilberto Mendonça Telles também, né? Que também passou grande parte da vida no Rio de Janeiro. Claro, vem sempre em Goiás e tal, mas ele acabou se tornando fundamentalmente um autor que mora no Rio de Janeiro, né? Mas o espírito da sociologia não sai dele, né, Leda? Você sabe bem disso. A nossa querida Sociologia Goiana, que inclusive é um dos livros. Solemar Oliveira acabou de entrar. Olha só, ele responde. Segundo Watson, a ignorância de Holmes era tão surpreendente quanto o seu conhecimento. Exatamente. Mas é uma boa questão. Mas o que eu falo ele fala da ignorância mesmo. Mas muito bom, Solemar. Ótimo. Vai lá, Dulce Oliveira. Concordo, o pessoal do eixo Rio-São Paulo não acredita que tenha vida inteligente fora deste eixo. Exatamente, Dulce, é bem por aí mesmo. Né? Só que aquela coisa, o Brasil, isso é bom para pensar, mas o Brasil ele é uma terra de migrantes e imigrantes. Né? Estamos o tempo todo nos movimentando dentro do nosso espaço geográfico, e recebendo gente de fora tal. Então, quer dizer, é muito difícil imaginar que a inteligência, o talento apareça em áreas específicas do território. Até porque boa parte desses talentos que moram
no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou mesmo no Sul. O Sul tem um caso muito interessante que eu vou falar dele daqui a pouquinho. São gente de fora, né? Por exemplo, o Haddad Leônidas é goiano, está lá. O Flávio Carneiro é a mesma coisa. O Gilberto é a mesma coisa. Agora, pensemos um pouquinho no Sul do Brasil. Grande parte dos grandes escritores, em termos de premiação no Brasil, são do Rio Grande do Sul. Eu falo de quem? Falo do Daniel Galera, falo da Cíntia Moscovitch, né? Falo da Carol Benziman. E todos eles têm uma coisa em comum, que é o professor Assis Brasil e a sua oficina de escrita criativa, que existe há décadas no Rio Grande do Sul. E fica aquela pergunta: a escrita criativa, a oficina de escrita criativa, ela tem uma função crível, interessante na formação do escritor? Pode ser que sim. Não é por acaso que todos esses autores passaram em algum momento pela oficina do Assis Brasil e estão aí. Cada um deles tem um estilo, mas assim, é bem provável que esses estilos foram burilados ali nas aulas do Assis Brasil. E com relação a essa questão de escrita criativa, uma coisa que a UB está oferecendo, eu até convido todos vocês a participar, é o seguinte: por conta da pandemia, as atividades da UB estão suspensas. E o que nós estamos fazendo, então? Estamos fazendo atividades online, e uma delas é um curso de escrita criativa que estamos oferecendo com 10 aulas, 1, 2, 3, 4, 5, 10 aulas, quer dizer, cada aula com um tema, né? E que a ideia é formar autores, formar escritores, ajudar nessa formação. Tá? É claro que não é uma oficina de grande duração, como é, por exemplo, do professor Assis Brasil, mas a ideia original era, né, levar isso para a universidade. Nós fizemos ali uma disciplina de pós-graduação, que teve que ser suspensa por conta da pandemia também, mas a retomamos como essa atividade online. Então, convido todos vocês a participarem, quem tiver interesse. Já estamos na terceira aula, vamos para a quarta aula agora, sexta-feira, e essa quarta aula, salvo engano, o tema será romance, tá? Como pensar o romance? Primeiro uma parte histórica e depois como pensar a estrutura de um romance. Mais perguntas aqui. Professor Nix, acho que é isso, né? Nix. Feliz descoberta do autor Cristiano Deveras. Algum outro autor de Goiás nessa temática? Beat, entre as aspas necessárias, me refiro ao cenário contemporâneo ou marginalizado. Assim, eu acho que no livro do Adélio tem vários, né, nesse sentido. Por exemplo, nós temos aqui um texto do Pablo Cossa, que ele é conhecido como jornalista, radialista e tal, mas ele caminha por aí, né? O próprio Heleno Godoy, nós falamos dele um pouquinho há algum tempo, alguns minutos atrás, ele tem um conto que navega por essa vertente, que também está neste livro. Um autor que não pode faltar, que trabalha essa questão urbana, marginal, tal, é o Miguel Jorge, que já é uma figura lendária, importantíssima da nossa cultura. Isso aqui, inclusive, é a tradução em italiano do romance Veias e Vinhos, o que prova aquela coisa que eu falei, né, de que você não tem que morar fora para ser universal. Né? É um romance que foi publicado em português. O Miguel Jorge mora em Goiânia, mas essa aqui é a tradução em italiano, lançado exatamente na Itália por uma editora italiana, ou seja, todos os elementos, tá? E navega por essa vertente também. Inclusive, o conto do Miguel Jorge, nesta minha coletânea aqui, vai nessa linha também, tá? Que é um conto que fala sobre uma relação que se estabelece de homoerotismo no ambiente penitenciário, assim, é um conto psicológico, né? Vale a pena ler, tá? Eu acho que o nosso tempo está acabando, temos mais 10 minutos, então gostaria que vocês fizessem mais perguntas, tirando, como eu falei, qual o sentido da vida. Dá até para pensar, né? Qual o sentido da vida? O Adalberto volta a falar aqui. O endereço da oficina criativa que o Ademir está ministrando está no endereço assim. Ah, tá. O Adalberto gentilmente está postando aqui o link. O Adalberto é um lord. Eu costumo brincar que ele é um lord inglês, né? O que mais? Temos o coisa aqui no chat.
A Flávia lembrando, né, que as lives vão ficar disponíveis para as pessoas que quiserem assistir posteriormente. Tal. O que mais? Subindo aqui. E passou muita pergunta, hein? Acabou que não deu. Chegou, ficaram para trás aí. Mas olha só, então enquanto vocês estão levantando perguntas, questões e tal, aproveitando o tempo para falar aqui também do Wesley Pérez. Né, o Wesley Pérez, ele de alguma maneira, ele Nix, né? Ele vai um pouco nessa linha também, só que é muito mais a coisa do mundo contemporâneo, urbano, tal, não tanto necessariamente com essa temática beat, entre aspas, como você colocou aí. Muito bem, inclusive. Mas ele trabalha com esse ambiente urbano, goiano, tal. Esse romance aqui é um romance que eu gosto muito, chama-se As Pequenas Mortes. Tá? E tem uma reflexão muito interessante sobre a questão do césio, né? Então, quer dizer, como que o acidente radiológico que ocorreu em Goiânia impactou na mentalidade, na psique dos goianos, dos goianienses. Quer dizer, como que 30 anos depois, um personagem que estava ali quando era criança, ele ainda se lembra disso, ele ainda é marcado por isso, como que, por exemplo, o enterro da Lady das Neves, que ele testemunhou ainda, né, fala muito forte a ele, tem um impacto muito grande, né, na sua psique. Pequenas mortes. Né? E não por acaso, essa questão de pequenas mortes tem esse duplo sentido, né, da morte em si, do morrer cada dia, né, do câncer, né, do câncer provocado por essa pedra azul, por esse brilho azul, e também a morte orgástica, né? Então, recomendo muito também, certo? Outra figura que não podemos deixar de falar é o Delermando Vieira, né? O nosso Edgar Allan Poe. Né? Este livro aqui, particularmente, A Dor de Amar Demônios, é muito interessante, e ele tem um conto que eu gosto muito que chama-se O Chapéu, que é um conto que, ao mesmo tempo que ele tem um aspecto de Poe, ele ao mesmo tempo tem uma coisa borgiana, aquela coisa do objeto, que é um objeto místico, e que ele está no mundo, está perdido no mundo, e está fazendo, de certa forma, vítimas, aquela coisa dele, do você quer ter a memória de Shakespeare? Pensa nisso. Você quer ter a memória de Shakespeare? Você quer ter a memória de Shakespeare? Não responda assim, é uma maldição. Não responda. Leia o conto do Borges. E chama-se Memória de Shakespeare. E o livro do Delermando flerta um pouco com isso, tá? Com esse universo onírico, mágico e tal. Carlos Rosa faz a seguinte observação. Mais do que os temas, como que a linguagem, o estilo e a estrutura das obras goianas também contribuem para que elas transcendam os limites de um regionalismo que se limita ao pitoresco. Carlos, eu acho que isso já foi superado pelo Gênio. Inclusive, em parceria com a UEG, eu coordeno lá o laboratório, que é o LUPA, que é Laboratório Universitário de Pesquisa e Produção Audiovisual. Nós produzimos um documentário sobre o GEM, que é o grupo de escritores novos, são esses autores dos anos 60 que trouxeram a modernidade para Goiás. Né? O documentário está pronto. Né? Ele só não foi exibido ainda por conta, de novo, da pandemia. Era uma das programações da UB no primeiro semestre. Acabando o fim do mundo, vamos passar. Tá? Só que o GEM ele já trouxe a modernidade. O que acontece? Eu acho que tem muitos autores que eles ainda estão muito presos, talvez, nessa coisa de achar que o pitoresco é o que ele tem que falar porque ele é goiano. Né? E que talvez por deficiência, digamos assim, de formação, eu não vou também julgar aqui, ele ainda não percebeu que isso já foi transcendido há muito tempo, quer dizer, desde os anos 60. Inclusive, quando eu assumi a UB, me fizeram a pergunta, não, a sua geração vai estar em conflito com a geração anterior? Eu acho que de forma alguma. E por que não? Porque tematicamente e estilisticamente,
o que eu faço, o que o Cristiano Deveras faz, o que o Solemar faz, o que o Leonardo Teixeira, outro autor importante, interessante, faz, não é diferente e não rompe necessariamente com nada do que foi produzido nos anos 60. É muito mais uma continuidade do que necessariamente um rompimento. Então, não houve uma mudança, uma transição dessa literatura moderna para a pós-moderna. É mais ou menos o que o Peter Gay propõe no seu livro Modernismo. Ele fala que não houve uma ruptura do modernismo para o pós-modernismo. O que houve foi uma transição, uma perda de inocência. O pós-modernismo seria um modernismo que não é inocente, que não inocente no bom sentido, né, que as lutas modernistas já foram ganhas. Então nós não temos que lutar. Então de certa forma o que nós fazemos é continuar isso e tentar alcançar novos limites da linguagem. O que, considerando o que já foi feito, é uma tarefa hercúlea, né? Vou lá. Obrigado, eu agradeço. É Nix, né? Espero estar falando o seu nome correto. A Roberta Ribeiro, acabou de entrar. Roberta Ribeiro, especialista na obra de Woody Allen, tem um livro muito interessante sobre isso, está terminando doutorado agora, acho que me linkou ali. Obrigado, Roberta. O Solemar está recomendando as aulas de escrita criativa. Obrigado, Solemar. E a Dulce. A Dulce está pedindo o link. Eu agradeço muito o interesse, Dulce. Olha só, chegamos agora em 1 hora, passamos do tempo. Espero que a Flávia não brigue comigo, né? Vamos encerrar aqui, então. Quero agradecer muito a presença de todos, né? A paciência de todos por ter me ouvido, né? Numa segunda-feira. Eu suponho que vocês não sejam Garfield, né? Vocês gostam de segunda-feira, porque estar ouvindo a live sobre literatura, discutindo estética, né? Todas essas questões literárias, assim, numa segunda-feira à noite, não é para qualquer um. Então, agradeço muito, né? Espero, de alguma forma, ter contribuído, de alguma forma, ter somado, que o objetivo foi esse, né? E nunca, né, de ensinar, porque nós estamos aqui também para aprender e discutir. E espero que vocês possam nos encontrar ali na aula de escrita criativa. É isso. Agradeço muito e tchau, gente. Como diria o lendário Fábio Júnior, obrigado!